depois em refração a soluçar um riso indolor. Se fico só em meio à multidão, sem viajar me pego em união, relaxei, minha alma abre em flor. Lá eu quero descansar, cantar o seu calor, embriagar com seu profundo amor, pestanejar na morbidez do dia. Sempre hei de recordar, esteja onde for, daquele jeito simples que me conquistou e que só nos dá beleza em cortesia. Saturno voa em meu coração, sem perceber me cega a solidão, de leve do vazão pra minha dor. De vez em quando o céu me nega o chão, é que eu me lembro do céu de união, de puro anil de semelhante cor. Lá eu quero descansar, cantar o seu calor, embriagar com seu profundo amor, pestanejar na morbidez do dia. Sempre hei de recordar, esteja onde for, daquele jeito simples que me conquistou e que só nos dá beleza em cortesia. Quero descansar, cantar o seu calor, embriagar com seu profundo amor, pestanejar na morbidez do dia. Sempre hei de recordar, esteja onde for, daquele jeito simples que me conquistou e que só nos dá beleza em cortesia. Saturno voa havia em mim então, até que fui bater em união e nunca mais senti tamanha dor. No pique do piquete, picotamos matas e veredas, escalamos morros e partilhamos trilhas, encaramos rios e correntezas, encontramos animais peçonhentos pelo caminho, pegamos muita poeira na cara, debaixo de um sol de rachar, fomos enxotados por abelha, nas matas do cocal, quebramos coco na pedra, nos encantos do comandante, seguimos mata adentro, nas trilhas da Albina, ficamos fascinados com o Bacamarte, onde nos deleitamos com a coalhada. Mas pense num sufoco, renavegar em canoa furada, nas águas do emparedado.
como surgiu a primeira fazenda, né, o primeiro núcleo populacional que deu origem ao município. É uma tarefa difícil, porque as informações são muito poucas. Ou seja, o que a gente tem de mais concreto é que essa fazenda ela teria se chamado de Estanhado ou Fazenda do Estanhado, que teria sido fundada ainda na segunda metade do século XVIII, ou seja, 1700 após 1750. Acredito, eu particularmente, que essa fazenda ela já existia em 1761, por conta de que temos referências concretas que provam a existência dela, dessa fazenda, né, no lugar Estanhado. Daí tem uma controvérsia, que ela não, segundo essa fonte, ela não se refere como fazenda, e sim lugar, né? Então alguma coisa tem ainda aí oculto. Mas ela, com certeza, ela é anterior ao século XIX. Bom, eu sou daquelas pessoas que acreditam no Estanhado de 1760. Porque isso aqui cresceu mais ou menos conforme Campo Maior. Campo Maior é por aqui. Agora, Campo Maior escoava a sua produção e comprava o que precisava para o seu comércio através do rio Parnaíba, que fica distante algo em torno de 40 léguas. Os comboios, os lombos dos animais, tudo. Só que para esse intercâmbio, esse intercâmbio aí, o que acontecia? Um comboio chegava e ficava na beira do rio esperando a embarcação. Nesse ínterim, o que acontecia? Os saltimbancos vinham e roubavam as cargas, assaltando, furtando, coisa dessa natureza. Então, havia necessidade de dar segurança ao porto. O que Campo Maior faz? Monta um posto policial para proteger os comboios que estacionavam na beira do rio Parnaíba. A partir daí é que as pessoas se sentiram encorajadas e começaram, inclusive, a habitar nas proximidades. Olha, eu gosto de, toda vez que eu me refiro à cidade de União, eu gosto de uma imagem, né? Que é a de que ela é, na verdade, filha do rio Parnaíba. Porque as cidades piauienses, a maioria nasceu a partir de fazendas, de currais, né? Que se instalavam no interior. Mas eu acho que o caso das cidades que se formaram na margem do Parnaíba, eu creio que sejam bem diferentes, né? Porque além do Parnaíba ser uma fonte bem rica economicamente, né? Ela atraía pessoas, não só fazendeiros, ela atraía outros tipos de trabalhadores, né? Como pescadores e outras pessoas que dependiam economicamente do rio Parnaíba. E eu acho que a partir disso é que há a formação das povoações, né? Não só uma fazenda especificamente, que eu acho que aqui onde hoje é nosso município, por uma história que eu ouvi, que eu li de um historiador, aqui na margem dessa região aqui do Parnaíba, havia mais de 18 sítios em 1700 e pouco. Já existiam mais de 18 sítios, ou seja, mais de 18 fazendas, né? Nossos primeiros moradores são
vindo do Maranhão, né? Porque tem, durante o século XVIII e século XIX, muitas sesmarias foram distribuídas na margem esquerda do Rio Parnaíba. Ainda nos anos dos 1700, por exemplo, tivemos muitas sesmarias, muitas fazendas sendo fundadas aqui no território do município de Caxias, né? Por exemplo, tivemos um cidadão chamado Miguel de Oliveira Costa, que fundou uma fazenda chamada Barra do Riachão, que fica na localidade de Riachão, no Maranhão, de frente ao Riachão, no Piauí, no município de União, né, na região de Davi Caldas. Tivemos um outro cidadão chamado Inácio Monteiro de Queiroz, que fundou um sítio chamado uma fazenda chamada Fazenda Bom Sucesso, no limite com essa fazenda Barra do Riachão, também na mesma localidade. Isso tudo no século XVIII. Também, ainda no mesmo período, um cidadão chamado Francisco Rodrigues Torres fundou um sítio chamado Boqueirão, na localidade de Boca da Mata, também no município de Caxias. E outro Francisco, né, chamado Francisco Roque de Carvalho, estabeleceu um sítio, né, uma fazenda, na localidade de Gamileira, no município de Caxias. Ou seja, todos essas fazendas, esses sítios, como eram denominados, nos limites com o Rio Parnaíba, né? Ou seja, além desses, outros se estabeleceram na margem esquerda do Rio Parnaíba, limite com o então Estanhado. Esses podem ter, a gente não pode descartar a ideia de que eles tenham migrado para outra margem e ali estabelecido uma fazenda. Eu mesmo, sinceramente, não acredito que tenha havido fazenda Estanhado. Apesar de no hino dizer, né, que foi uma fazenda de gado. E para mim a lógica é muito simples. Eu pesquisei em vários livros que tratam das fazendas de gado no Piauí, e em nenhum momento eu encontrei referência a uma fazenda cujo nome fosse Estanhado. Porque essa palavra, ela não é uma palavra tão simples, né? É uma palavra assim, muito usada, né? Você pode falar em nome de santo, em nome de árvore, né? Para dar nome, por exemplo, fazenda Aroeira, fazenda que tem o nome de uma árvore ou o nome de um santo, de uma coisa qualquer, mas Estanhado eu não creio. Porque Estanhado, ela pode ter uma variedade de significados, né? Mas uma delas que é proveniente da palavra estanho, né? Que é um mineral, né? E é uma liga, né? De minério, né? E pode também a gente pensar, por exemplo, em lama, né? Uma coisa que desliza, né? Que pode ter a ver, né? Porque quem conhece a argila sabe que quando chove ela fica liguenta, fica lisa, né? E há muito na margem do Parnaíba. Mas assim, nome de fazenda mesmo, não. Se for pelo lado do estanho, do minério, de uma coisa, tudo bem. E um dos pioneiros da fazenda do local Estanhado foi um maranhense, né, chamado Ricardo Lobão, que possuía muitas terras na região de Davi Caldas, nas duas margens até ao norte da sede do município de União, que esse mesmo Ricardo Lobão deu origem a uma das famílias mais tradicionais e importantes no cenário político e social da Vila da União durante o século XIX, que foi um cidadão chamado Ricardo Lobão. Quanto a isso, ainda se tem poucas informações, principalmente em documentos, manuscritos que aprovem realmente que ele possuía essas terras, mas as histórias passadas de geração em geração tem essa história, né? Aí, um português, provavelmente Francisco José Alves de Holanda, veio e instalou a sua fazenda. Né? Instalou a sua fazenda aí nas proximidades do posto do Rio Parnaíba. Então, o que ocorre? A fazenda ia precisar da mão de obra de pessoas e ele chamava essas pessoas, e iam se aglomerando.
ele construiu uma capela dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, e a fé do povo naquela época era muito maior, né? Era muito maior. Então vinham para uma novena, vinham para uma visita, vinham para uma série de fatores. Uma série de fatores. Aí foi crescendo a população em função disso. Outra dificuldade, a gente saber quem chegou primeiro aqui, quem instalou essa primeira fazenda. É sabido que no final do século XVII, no início do século XVIII, já havia moradores ocupando toda a bacia do Rio Parnaíba, principalmente no Médio e no Baixo Parnaíba. Isso a gente vê através de um relatório feito pelo padre Manuel de Carvalho em 1697, que ele aponta mais de 400 pessoas vivendo às margens dos rios, dos principais rios. Ainda nada de concreto se referindo ao local do município de União. Mas é sabido que já havia um homem branco, a presença do homem branco, que era o sinônimo de civilização na época. Porque eu li uma vez um livro de ficção chamado No Morro da Pedreira, de Ana Clélia Napoleão do Rego. Ela escreveu um livro chamado No Morro da Pedreira, e ela faz assim uma referência, né, que no Morro da Pedreira existia uma pedra, um mineral, né, que as pessoas achavam que era estânio, né? E aí muitas famílias passaram a morar ao redor do Morro da Pedreira, e por conta desse nome, né? Não sei se isso tem a ver com a palavra estanhado que se deu ao nome à povoação. Mas de certo é que é um nome assim, um tanto estranho para nós, né? Porque ninguém nunca tentou falar sobre isso. Eu particularmente acredito que o fundador da fazenda, da suposta fazenda do Estanhado, seja um português chamado Domingos Fernandes Barbosa, que em 1761 ele assumiu o cargo de juiz ordinário da recente criada Vila de Campo Maior, Santo Antônio de Campo Maior. E referente a isso, temos uma informação de que ele nessa época já tinha um sítio, uma fazenda no lugar estanhado. Então, eu acredito, assim, de informações até agora que a gente buscou, é o nome assim, mais antigo presente no município de União. Ainda falta alguma coisa para a gente poder comprovar essa teoria de que Domingos Fernandes Barbosa, um português, que casou com a neta de Dom Francisco da Cunha Castelo Branco, né, que é o fundador de Campo Maior, o pioneiro do patriarca dos Castelo Branco no Piauí, possuísse essa fazenda no Estanhado. Né? Depois que ele casou, ele permaneceu na fazenda até o seu casamento, que ocorreu provavelmente no finalzinho do século XVIII, no início do século XIX. Então ele vai para a fazenda Boa Esperança, que deu origem depois à povoação do Livramento e José de Freitas, e lá ele fica. Não volta mais ao Estanhado para residir, mas nessas alturas muita gente já se encontrava habitando o local Estanhado, muito por conta do Rio Parnaíba. Né? Então, eu, apesar de ter aprendido que União, inclusive isso, acho que lá no hino do município está inserido, mas eu acredito que o surgimento do Estanhado se deu à instalação do posto policial, não com relação à criação da fazenda. Porque a própria fazenda já foi montada porque existia um posto policial. Ela já foi montada porque existia um posto policial. Então eu acho que a origem, na minha concepção, a origem do Estanhado é o porto no Rio Parnaíba e o posto policial. Por quê? Porque esses foi que surgiram primeiro, né? A origem de tudo está aí, no porto e no posto policial. A fazenda foi uma consequência dessas duas coisas. Então eu acho que a origem do Estanhado está nesses dois anteriores e não na fazenda. A fazenda foi uma consequência dos dois primeiros. O que eu sempre falo, né? A União sempre teve história de família, não história
da povoação em si, mas histórias de famílias, de ricos, né, de pessoas que vieram para se perpetuar com um tipo de poder, né? Porque se você olhar na trajetória de União, né, da formação até hoje, existem pessoas que fizeram parte da história, famílias que são ainda hoje ligadas a essas famílias lá do começo da formação do município, né, que é a família Rego Monteiro e a família Rego, que é o outro descendente do Barão, que é do Benedito Rego. Então, essas duas famílias, né, que na verdade são a mesma família, eles se perpetuaram até hoje. Né? Até hoje você tem figuras ligadas ainda a... Tanto é que, para você ter uma ideia, ainda hoje eles conservam os nomes lá da origem, que é uma coisa absolutamente impossível de se fazer hoje, conservar o mesmo nome. Né? Então eles botavam o nome, nem os homens tinham se casado com outras famílias, mas tinha que conservar Rego Monteiro. Pode olhar que, por exemplo, um prefeito de União muito importante, foi seu Carlos do Rego Monteiro. Ele era filho de uma filha do Areolino de Abreu. E o nome dele não consta a palavra Abreu, consta Rego Monteiro, né, que é uma forma de preservar a história familiar. Então sempre foi dessa forma. Na minha opinião, mostra que a história de União sempre foi a história das famílias, e não a história do povo, a história da cidade, a história de toda essa evolução, né, que houve, né, porque União sempre foi um município importante. Falo União, na verdade, até no século passado, meados do século passado, isso aqui ainda era chamado de Estanhado. Por aí você tira o poder que essas famílias que dominaram tinham, né, de manter esse nome Estanhado. Né? Eu acho que por eles União era Estanhado. Né? E tem até muitas pessoas, né, que defendem, né, que o nome deveria ser Estanhado. Né? A população do Estanhado ela foi bastante privilegiada. Em virtude disso, teve um rápido crescimento, porque ela ficava era um entreposto comercial, tanto da vila de Campo Maior, como da vila de Aldeasava, né, a vila de Caxias. Ou seja, a União estava no caminho entre as duas principais vilas da região Rio Norte, né, a vila de Campo Maior, nessa região do centro-norte do Piauí, e a vila de Caxias, que era a segunda mais importante depois da capital. Então, era a passagem natural, o caminho natural para quem vinha de Caxias e para quem vinha de Campo Maior. Então, se formou um populacional bastante desenvolvido, terras férteis, né, uma mata densa, rica. Então, daí começou, né, a aflorar o núcleo populacional do município, as origens do município de União. Para continuarmos falando das origens de União, nos dirigimos até o antigo porto, na margem leste do rio Parnaíba. Então, continuando recontando um pouco da história de União, nós estamos aqui nas margens do rio Parnaíba, na verdade na margem do rio Parnaíba, do lado direito, portanto, lado de União. E mais ou menos nessas proximidades aqui é que foi instalado o primeiro porto, né, Denilson? E depois, com o passar do tempo, foi transferido para o local onde hoje é conhecido como Cais. Mas o que você tem de informação a respeito desse antigo movimento que era aqui o porto do rio Parnaíba? 50 metros uma parte daqui, aproximadamente. E era por aqui que o pessoal acampava para esperar a embarcação que trazia mercadoria. E quem acampava aqui estava vindo da região do Livramento e de Campo Maior. Esse passagem de Campo Maior abastecia o seu comércio com produtos adquiridos aqui, né, vindo de Parnaíba. E também mandava, né, mercadoria? Também mandava couro, cera de carnaúba, algodão e outros produtos. Né? E essa embarcação ela saía de Parnaíba e ia até Malta, Maranhão.
passaram a sofrer assaltos. Tá? Em 1800 já sofreram saques. E isso obrigou o governo de Campo Maior a montar um posto policial aqui nas imediações. Pela forma como ainda está hoje, a gente pode até imaginar que esse posto policial fosse exatamente onde nós temos a companhia de polícia, o 0DP, deveria ser por aí, para dar proteção. E foi assim que a cidade começou a surgir. Né? Alguém com a presença da polícia já se arriscou a montar uma fazenda nas imediações, construir a capela e por aí. Então, aquela história de... Nós temos duas vertentes. Primeiramente, a questão da fazenda, o início da história, né? E no início de tudo, mesmo, a gênese foi o porto, né? O início de tudo foi o porto. Porque para cá é que convergiam as pessoas, né? Vinham comprar mercadorias, vinham vender mercadorias, esse movimento, né? Aí teve, como disse, a questão dos ataques aos comboios que estavam aqui e obrigou o governo a montar a polícia aqui por terra. E isso daí encorajou as pessoas a virem para cá. Interessante que naquele seu livro você já mencionou uma quantidade X de policiamento, né, de policiais que foi destacado para cá naquela época para guarnecer o porto. E naquela época, para os dias atuais, o número antigo era bem maior. Pois é, bem maior. Bem maior. Infelizmente, isso é uma história que até chega a ser até comovente, né? Porque nós tínhamos aqui nas imediações talvez 3.000 pessoas e nós tínhamos 40 policiais, algo em torno disso. E hoje nós temos 45.000 pessoas e o número de policiais Bem reduzido. bem reduzido. Então, de fazenda, após esse período pedido por fazenda, né, o Estanhado passa a fase de povoação, de povoamento, né? Ou seja, simbolicamente essa data ela é de 1813, ou seja, bem no início do século XIX, a partir de 1810 basicamente. O Estanhado já não era uma simples fazenda, né? Já era uma povoação bem desenvolvida economicamente, já tinha muita gente morando lá na localidade, principalmente por conta do porto que lá havia, né? Por conta da navegação. Então, essa data, esse período, essa passagem de fazenda para a povoação tem um acontecimento simbólico, que é a chegada da viúva de Tomé do Rio Monteiro ao Estanhado, né? Ou seja, quando ela chega para viver fugindo de Gamileira, em União, ela encontra já muita gente morando, inclusive um dos moradores mais antigos, um português chamado José Francisco Alves de Holanda, que, dentre os supostos pioneiros, né, ou seja, os supostos fundadores da fazenda conhecida por Estanhado, ele é um dos candidatos. Para contar como isso tudo começou, viajamos até a localidade Ave de Graça, ao sul do município de União. Localidade Ave de Graça, zona rural de União, na parte sul do município, já praticamente no limite com o município de Teresina. Estamos na sede da antiga fazenda Ave de Graça. E a gente vai contar exatamente um pouquinho da história de União, baseada nesse ponto aqui do Ave de Graça, que se dirigia seguindo o Riacho dos Cavalos até Gamileira, região de Davi Caldas, que tudo pertencia à antiga fazenda, a antiga Sesmaria. Danilo, o que foi que aconteceu aqui nessa região? A Árvore de Graça, ela foi, digamos assim, uma das localidades, dos lugares mais antigos da remota Estanhado, da remota União. Por quê? Porque esse local aqui, indiretamente, tem uma importância decisiva na criação, da existência,
melhor dizendo, do município de União. Por Teria quê? sido o ponto de partida, né? Isso. Por quê? Porque tem um detalhe aqui nesse local que levou ao que é o Barão de Gurgué, ainda menino, sair daqui da região da Gamileira e se estabelecer em União. Por que ele saiu da região? A Árvore de Graça, pelo que a gente tem informação, ela foi criada, ou pelo menos foi fundada a fazenda por um padre maranhense, chamado Padre Silvestre Martins Afonso, que pertencia ao Bispado do Maranhão e era um padre meio que andava torto. Cangaceiro, né? Um Um padre padre cangaceiro. de abuso, ou seja, era um padre que cometia algumas transgressões. Então esse padre, ele era padre em Aldeias Altas, que hoje é município de Caxias, e em 1799, ou seja, bem na virada do século XVIII e século XIX, ele se envolveu lá em Aldeias Altas com umas confusões. Ele foi acusado pela própria igreja por vender aguardente, ou seja, cachaça de forma ilegal, porque não era da função do padre, então ele respondeu a um processo eclesiástico e também ele foi processado criminalmente por injúria e difamação a um oficial de justiça que na época se chamava Meirinho, por chamar ele de mestiço sem vergonha, usou um termo racista. Então o padre possivelmente... É interessante esse detalhe, né? Porque hoje essa questão está muito em evidência, né? Questão de crime racial. Mas nessa época a gente está falando de... 1799. Ó, 1799, o cara já foi um padre, já foi processado exatamente por injúria, né? Isso. Então, por esses fatos, ou até outros que ele tenha se envolvido lá em Aldeias Altas, ele veio parar, talvez expulso pela própria ordem dele, até porque esses fatos enfureceram seus superiores, então, de certa forma, ele veio se estabelecer aqui. Isso mais ou menos, possivelmente logo após 1799, bem no início do século XIX, ele veio para cá. Aqui ele fundou a fazenda. Provavelmente por saber que as terras eram virgens e não tinham proprietários Era nomeados, né? Era uma terra virgem, né? Exatamente. Então, A terra de ninguém naquela época. Não tinha ninguém, podia chegar, se apossar. isso. Então o que aconteceu? O padre chegou aqui sem documentação nenhuma, apenas se apossou e logo teve um problema com um novo morador, que foi Tomé do Rego Monteiro, o pai do Barão de Gurgué, João do Rego Monteiro. O João do Rego Monteiro, ele foi até a coroa portuguesa e pediu a transferência de suas terras lá de Marvão, que hoje é Castelo do Piauí, para aqui para a margem direita do Riacho dos Cavalos, a 6 km da barra do rio. Então ele foi na coroa portuguesa e pediu essa cesmaria. Ou seja, até a título de curiosidade, nessa época, logo após 1808, provavelmente foi a data que ele chegou aqui, ou um pouco antes, foi a data em que a família real portuguesa chegou, Dom João VI, a Carlota Joaquina e toda a corte chegou ao Brasil, para contemplar a classe elite que tinha no reino, ele começou a distribuir uma série de sesmarias. Então, nessa questão, o Tomé do Rego pegou a carona, solicitou a coroa e veio para cá. Ele já tinha certamente conhecimento Do lugar. Até porque parece em 1662 aproximadamente tinha sido feito um mapeamento do Brasil inteiro, inclusive havia sido feito o traçado do mapa do Piauí, que é o mais preciso dos mapas que o Piauí tem, né? Então ele já tinha conhecimento por essa região aqui, baseado nos mapas. E pelo que a informação que a gente tem nas fontes, é um local de terras férteis, de água em abundância. Então o Tomé do Rego Monteiro, inteligentemente, foi para a margem do Riacho dos Cavalos, que na época era um riacho perene, ou seja, não secava. Então ele veio para cá. Chegando aqui, ele encontra o Padre Silvestre habitando na Árvore de Graça, possivelmente aqui nessa região. A atitude dele natural é comunicar ao padre que as terras agora pertenciam a ele, porque ele tinha a posse da sesmaria autorizado pela coroa portuguesa. O padre, que já não era boa bisca, não aceitou, né? O padre, eu cheguei aqui primeiro e o cara vem querer tomar minhas terras, né? Então, de um certo modo ele tinha razão, né? Quem chegou primeiro. Isso. Então o que acontece? Cria um atrito entre os dois, entre o padre e o Tomé do Rego, por
disputas. Disputa Pela terra, né, pela posse da terra. Então o que acontece? O padre tinha jagunços, né, capangas. Então acabou o quê? Acabou que o padre mandou alguns dos seus jagunços assassinar Tomé do Rego Monteiro dentro de sua própria casa. Você vê um padre fazendo isso, né? E que um intervalo de tempo que talvez ao desse ameaça aí vendo que o Tomé de Souza não se intimidou com aquela represália da parte do padre, né? Aí resolveu tomar uma atitude mais drástica a respeito disso, né? Isso foi, o Tomé do Rego, ele chegou com a família mais ou menos em 1808. O assassinato aconteceu em 1813. Ah, foi muito rápido, né? 5 anos de diferença só, né? O Barão de Gurgueia era menino, tinha 4 anos. Então o que acontece? Ele matou a família, matou o pai. Então a viúva, a dona Silvéria Joaquina, com medo, temendo pela segurança do filho, né? o que ela acontece? Ela abandona as terras na Gamileira e rumo para o Estanhado. Com fuga desenfreada, com medo do padre, né? Que na prática, na época Estanhado, né? A gente, por exemplo, não temos nenhuma certeza se na época era mesmo Estanhado. Era Estanhado. Aí, com certeza, eles mudaram da sede principal da fazenda, que no caso era a Gamileira, para um local mais afastado, né? Quando a dona Silvéria, esse detalhe da fuga dela para o Estanhado, essa mudança dela, o que acontece? O Tomé do Rego, o João do Rego Monteiro, Barão de Gurgueia, morou, se criou lá no Estanhado, então que já era a povoação do Estanhado. Então ele criou um amor pelaquela terra, o que mais tarde desencadearia a criação da vila, sonhada por ele, realizada por ele. Então a União hoje é o que é graças a esse episódio da morte do Tomé do Rego Monteiro pelo padre Silvestre. Então, se não tivesse acontecido a morte, talvez o barão e a família tivessem estabelecido na Gamileira e hoje a sede do município de União fosse aqui. A própria Gamileira, né? Acarretando praticamente a inexistência de vários locais lá na região, né? Isso. Talvez hoje União fosse um povoado, ou pudesse ter algum município, porque lá já havia uma povoação, mas provavelmente aqui existiria outro município. Então, quando a dona Silvéria chegou lá no Estanhado, ela se estabeleceu no local chamado Alto do Estanhado, que hoje, para quem não conhece, fica entre a rua... No bairro Beira Rio, né? Beira Rua, na rua do Estanhado com a rua de Antônio Deoclésio. A rua da Cibrasa aí, né? Ou seja, bem em frente ao Parque Beira Rio, né? Isso, exatamente. Tem um morro, hoje tem um morro, até tem a casa. Então, logo em seguida, aqui depois a gente vai mostrar esse local. Agora, Danilo, é interessante a gente remontar essa cena, né? Você contando a história, a gente fica imaginando como seria. A viúva, obviamente que ela procurou correr para um lugar onde já tinha uma povoação e havia um mínimo de segurança, né? Então ela foi para lá exatamente porque nesse ponto a velha Estanhado já tinha uma povoação considerável e tinha segurança por lá, né? Cronologicamente falando, até baseado no livro que a gente está concluindo, esse fato da chegada da viúva em Estanhado em 1813 marca a passagem da fase de fazenda Estanhado para a população de Estanhado. Por quê? Porque esse acontecimento simbólico, quando a viúva chega ao Estanhado, ela não encontra apenas uma simples fazenda ou um conjunto de fazendas, ela já encontra um povoado bem desenvolvido, com uma economia já consolidada, baseada na navegação do Rio Parnaíba. Muita gente já morava na região, então não era mais uma fazenda, já era uma povoação, tinha elevado a categoria. Que ela procurou exatamente o local estratégico, não é isso? Como a gente vê lá o local onde ela residiu, fica a alguns metros do cais, né, do antigo porto da cidade, não é isso? Ela tinha visão de toda a movimentação da lateral. As embarcações de peixe, de Italo, de Babaçu e Buriti, que eram as embarcações que... Antes do vapor. Isso. Né? Aqui a região era muito rica, né, nessa matéria-prima, então era uma madeira boa para flutuação e era... abundante, né? Abundante. Era o material que era utilizado para fazer as barcas. É interessante também porque já se estabeleceu aí na chegada dela lá uma certa hierarquia, né?
ela ficou num local estratégico, elevado em relação ao nível do rio, e em volta as outras habitações, né? Então ela já se estabeleceu como uma hierarquia lá, né? Quando ela chegou, ela encontrou o José Francisco Alves de Holanda, que acredita-se em alguns estudiosos de União que seja um dos prováveis fundadores da Fazenda Estanhado. Ele morava ali onde hoje é o Sacolão JR, onde era o prédio da Maiara Móveis, onde funcionou o Banco Itaú, ali próximo, ou seja, em frente ao mercado municipal. O casarão dele era naquele quarteirão ali. Então ela já encontrou gente morando ali. Ou seja, a distância para a época do ponto onde ele morava até o centro da povoação, que era na vila, no lado da igreja, ali era tudo mato. Mas quando ela chegou, não, já tinha gente morando ali. Então, é um fato marcante que marca a passagem da mudança de fazenda Estanhado para a povoação. E também tem tudo a ver com a existência do hoje município de União, porque o assassinato do pai leva o filho a chegar em União, criar amor pelaquela terra e mais tarde fundar uma tão sonhada vila na região. Então aqui agora a gente vai para outro local histórico, que é chamado local Carro Quebrado, que tem uma historinha, né, referente à fuga dela, do transporte, traslado dela. Que seria na base da antiga carroça, Cara, que bom, né? Ok, então a gente vai para o Carro Quebrado. Carro Quebrado. Bom, parte 2, né, da gravação de hoje, nós estamos aqui em frente ao cemitério da Vila São Francisco, mais precisamente conhecido também como Carro Quebrado. Por aqui, Dona Silvéria Joaquina passou com seu pequeno filho fugindo após a morte do seu esposo, que foi exatamente como a gente já contou na parte anterior, foi executado pelo padre. Pelo que a gente estudou até agora, a gente sabe que após a morte do Tomé de Souza na Gamileira, a Dona Silvéria Joaquina, se sentindo insegura e temendo pela proteção dos filhos e a dela própria, resolveu se mudar para o Estanhado. E no decorrer desse transporte da Gamileira para cá, vinham muitas carroças puxadas por boi. Transporte, eu acho que na época era o único disponível para transportar grandes coisas, né, de porte. Aí, chegando não temos um local preciso, sabemos que foi aqui. Nessa região? Mas nessa região. Mas alguns moradores antigos falaram que tinha sido no centro do povoado aqui, que tinha acontecido. Nesse trecho, eles vinham com a comitiva de transporte. Aí chegando aqui, uma das rodas de um dos carros quebrou. Aí eles pararam para fazer os reparos, mas devido a pouca mão de obra no sentido de conserto dessa carroça, acabou sendo abandonada por aqui mesmo e eles seguiram viagem. A carroça ficou e eles seguiram, Isso, né? A carroça ficou e eles continuaram a viagem. E aí ficou o nome Carro Quebrado. Aí baseado nisso, já acho que na época, provavelmente já tinha uma habitação aqui nas redondezas. Aí, com a expansão dos moradores, inquilinos do proprietário da festa, provavelmente ele tenha vindo aqui, visto o carro quebrado e por essa razão, ou outra inexplicavelmente que a gente não sabe, surgiu o nome do local. Virou uma referência, né? Isso, virou referência. Aí, com o passar do tempo, foi aumentando o povoado e também recebeu outra denominação, porque Carro Quebrado não tinha, no conceito popular atual, não tem uma justificativa assim, nome do povo. Aí resolveram colocar o nome para Vila São Francisco. Carro Quebrado não soa muito bem, né? Isso. Mas na história é um fato muito interessante, né? O Carro Quebrado é resgatando exatamente. Uma passagem muito valiosa da nossa história, né? Que infelizmente, com o passar do tempo, está sendo esquecida. Mas que Piquete Explorador do Estanhado está exatamente fazendo esse trabalho, né? Recontar a história de União, não apenas no documentário, como também no próprio livro, né? Exatamente. E é exatamente isso que a gente vai ter em breve, esse documentário recontando essa história de União. Voltando à União, fomos até o Alto do Estanhado, localizado no bairro Beira Rio, a poucos metros do rio Parnaíba. União Piauí, 4 de março de 2018, Piquete Explorador do Estanhado, estamos mais uma vez dando continuidade à gravação do DOC. E dessa vez estamos no local conhecido por Alto do Estanhado, local esse onde se fixou
a senhora Joaquina Silvéria, esposa do senhor Tomé do Rego, pai do Barão de Gurgueia. Então a gente está aqui, vamos falar um pouco do que aconteceu após essa chegada da dona Joaquina Silvéria vindo da Gamileira. Zé Raimundo, o que você pode falar pra gente a respeito do que aconteceu após o evento lá na Gamileira? Eu acho interessante a gente rememorar que o Tomé do Rego Monteiro, ele, lá na fazenda Gamileira, ele foi assassinado por uns capangas, um fazendeiro que dizem que era o padre, né, inclusive, temendo a sua viúva, temendo ser também assassinada pelos capangas, pelos mesmos E capangas resguardando os filhos, né? vitimaram o seu marido, e ela pretendendo dar maior segurança para a família, resolveu se mudar para este local aqui do Estanhado, um alto, como a gente pode perceber, e na época já era conhecido como Alto do Estanhado, né? É evidente que nós não estamos no local exato, ou pelo menos presumimos isso, que não estamos no local exato, porque do outro lado está mais frontal para o rio Parnaíba, e isso eu acho que era Mais acessível até para o restante do povoado na época, né? mais acessível. Então ela veio fixar sua residência aqui, o que leva a crer que o senhor Tomé do Rego Monteiro, além das terras que ele tinha lá na Gamileira, que ele havia feito uma permuta com as que ele ganhara do seu tio, presidente da província, Manuel de Souza Martins, lá em Castelo, no Piauí, que na época era Marvão. Além dessas terras que ele tinha na Gamileira, ele já tinha terras em União. Tanto é que o seu filho, o Barão de Gurgueia, lá na emancipação política da vila do Estanhado, ele fez a doação de terras aqui para a formação do patrimônio. Então, já se viu que, além das terras da Gamileira, o Tomé do Rego tinha também aqui no Estanhado. Com a forma de tornar mais fácil a emancipação do município, né? Exatamente. Então, aqui a dona Silvéria foi cuidar dos seus filhos e foi isso. Zé Raimundo, e quando ela chegou aqui, ela já não encontrou somente uma simples fazenda, né, um conjunto de fazendas. Ela já encontrou uma povoação bastante desenvolvida, por conta, claro, da navegação do rio Parnaíba. Então a gente pode dizer que em 1813, a data da transferência dela, União já não era só uma simples fazenda Estanhado, já era um povoamento já em desenvolvimento. Danilo, é aquilo que a gente sempre fala em todos os eventos, que a povoação do Estanhado, eu defendo que ela começou a surgir aí por volta dos anos de 1750, 60. Segunda metade do século XVIII, né? Exatamente. Porque aqui era um local obrigatório para qualquer pessoa que porventura morasse na região. Beira do rio, né? O comércio era de cabotagem, né? As embarcações saíam de Parnaíba e vinham, Miguel Alves e Liberdade, não tinha Novo Nilo, né? Aí vinham para o São Mamed, um cercadinho aqui, tinha antes uma comunidade italiana aqui perto, né? Os marinheiros também, e tinha o Estanhado, né? Então, obrigatoriamente isso aqui crescia com o movimento do comércio, né? Que era o maior, se abastecia aqui e fornecia as suas mercadorias, que trouxia também através do porto do Estanhado. Então já era uma população, uma povoação desenvolvida em 1813, não tenho dúvida disso. É válido ressaltar que o Alto do Estanhado, onde a gente está, bem próximo aqui a esse local, foram encontrados
vestígios de louças e prataria. Segundo lá a moradora, ela tem formação em arqueologia e pelo período dos artefatos remete a mais ou menos a esse período. Então, basicamente, a gente pode ter uma quase certeza de que o local lá, bem aqui próximo, era o local onde existia a feitoria ou a casa grande, né, do Tomé do Rio. Exatamente. Então, você veja, ele chegou, o Tomé do Rio chegou na Gamileira, provavelmente um pouquinho antes de 1800. Provavelmente. Porque em 1813 eles já estavam com a sua feitoria bem instalada, né? Já tinha aqui a sua feitoria no estanhado bem instalada e dessa forma aqui cresceram os filhos do Tomé, inclusive o Barão de Gurgueia, que foi morar numa casa onde hoje está, no quarteirão onde existe hoje o salão paroquial. Ele teria sido morador daquele quarteirão. Né? Mais um fato que reforça de que, além das terras da Gamileira, as terras do Estanhado, grande parte delas pertencia ao Tomé do Rego, a família do Tomé do Rego. Né? Então, mais ou menos por aí.